Vamos lá, gente. Boa tarde de novo, né? Já falei com alguns por aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Lenícia Souza, eu sou executiva da empresa APSA, né, com atuação no mercado imobiliário há 20 anos. Atualmente, eu sou a responsável pela nossa filial aqui em Recife. Falando um pouquinho da APSA, no próximo dia 1º de julho, estamos completando 89 anos. A APSA é uma empresa que concilia tradição e visão de futuro. Nós somos digitais, né? A APSA já é digital. Inclusive, saímos recentemente no Canaltech, né? E estamos entre as 10 startups do mercado imobiliário que oferecem serviços que facilitem muito, né, a vida de todos que estão em busca de um imóvel. Hoje atuamos em 8 cidades a nível Brasil. Aqui no Nordeste chegamos primeiramente em Salvador, há 13 anos. Em seguida, Recife e Fortaleza, cerca de 12 anos, né? E por último, Maceió, há 5 anos. Queria aproveitar para informar a todos que será realizado na próxima semana, na terça-feira, dia 9 de julho, às 17 horas, o primeiro Congresso APSA virtual. E o tema será o comportamento urbano pós-Covid-19. Estamos atendendo a pedidos para voltar com o Congresso APSA de gestores de propriedades urbanas, com um novo modelo, e sempre trazendo discussões com grandes especialistas. E o congresso será transmitido ao vivo pelos nossos canais oficiais do Facebook, do YouTube e do LinkedIn. E não deixem de acessar aqui nossa timeline e saibam mais informações sobre o evento. Quero agradecer novamente a presença de todos que estão nos assistindo e contribuindo com a nossa live. E o nosso tema de hoje será: quais ações são essenciais na retomada pós-lockdown? Um pedido antes de começar: convide seus amigos aqui para a live. Não, voltou. Oficialmente, dando início à nossa live, né? Informo a vocês que teremos como convidado, alguns já conhecem, o Roberto Fagundes. Roberto é diretor executivo da Tecmetria, é uma empresa com 12 anos de mercado, especializada em individualização de água e gás, né? Uma das empresas mais conhecidas e competentes nesse segmento aqui no Nordeste. Roberto também atua como consultor e, com certeza, ele terá muito para acrescentar aqui na nossa live. É com imenso prazer, Roberto, compartilho o espaço com esse profissional. Eu queria agradecer a você aí pelo convite, ao Flávio pelo convite, a toda a equipe da APSA. Uma honra para a gente aqui ser convidado a compartilhar um pouco da experiência da gente com os condomínios e com a APSA aí, que é referência nacional e que a gente é fã do trabalho de vocês e com o pessoal. Nada, a gente que agradece, com certeza. Vamos lá, né? Nesse bate-papo, na verdade, vamos transformar em entrevista, né? Vamos fazer algo mais dinâmico. Vou tentar. E aí? Tá escutando? Tá escutando, Roberto? Voltou? Estou ouvindo agora, voltou o som. Estou sim. Deixa eu só voltar aqui um instantezinho, que quando eu estava te apresentando, enquanto ajusta aí sua internet, né? Eu comentei de agradecendo sua presença, está novamente contribuindo a conhecimento e aprendizado aqui, essa troca de experiência conosco. E queria só lembrar que eu digo novamente, né? Porque você, Roberto, sempre está presente nos nossos eventos, né? Como convidado, palestrante. E teve na nossa estreia no Congresso APSA lá em Salvador no passado. Esse ano teríamos nosso congresso aqui em maio, no final de maio, mas infelizmente, né, em virtude da situação atual, de isolamento e sem uma perspectiva concreta de retorno, a normalidade não foi possível. Então, a princípio também encontra-se suspenso. Teríamos de novo o congresso em Salvador, a princípio também suspenso. E o nosso congresso, que habitualmente ocorre em novembro no Rio, por enquanto também está suspenso. E só acontecerá, né, se realmente houver condições. Mas não esqueçam do nosso congresso virtual, que será realizado lá na próxima semana. Tá? Então, voltando ao nosso assunto, agora a gente desenrola.
Então, Roberto, né, temos vivenciado diariamente mudanças, né, na verdade, adaptações no nosso ambiente condominial, vivendo, é o que eu digo, a gente está vivendo um novo normal, né? Acabamos de sair de um lockdown que durou 15 dias aqui em Recife e agora estamos iniciando com um plano de convivência com o Covid, né, com a retomada gradual e setorial das atividades econômicas que ficaram suspensas. É claro, mantendo a adoção de medidas rígidas, né, para reduzir o avanço do Covid-19. Mediante essas novas as novidades anunciadas, né, após o lockdown, tem sido questionamento constante dos nossos clientes, né, inclusive solicitaram que não deixassem de abordar aqui nessa live aquela dúvida na verdade, ele busca orientação conosco no intuito de fazer o certo, né? E a gente visa aconselhar, né? E sempre aquele questionamento: o que muda, né, agora? Na maioria das vezes, infelizmente, não temos sempre as respostas que eles esperam, né? Pois, na verdade, tudo voltou como era antes do lockdown e não a nossa normalidade de vida que a gente, né, tinha anteriormente, né? A gente pode, inclusive, falar que até que estejamos efetivamente livres de possibilidade do contágio, nada por enquanto mudou. Em relação às demandas do dia a dia, né, nos condomínios. Tá escutando? Estou. Vamos lá. Tá cortando um pouco, mas estou ouvindo. Tá certo. Né? Lembrando, né, as regras de distanciamento social obrigatoriamente devem ser mantidas, cuidado em relação à circulação nas áreas comuns, utilizações de máscaras, álcool gel, intensificação de limpezas, né? Não pode ocorrer esse descuido de forma alguma. E aí eu queria saber um pouquinho de você, o que você considera como essencial em relação às ações que precisam ser mantidas, né, após esse lockdown. Escutou? Escutei, Lenice, desculpa. Eu coloquei um fone de ouvido de outro aparelho para poder te ouvir, porque estava cortando. Está acontecendo uma coisa aqui que o sinal pelo da tecmetria não está bacana. Mas você está me ouvindo bem aí agora, né? Sim. Massa. O que a gente vê nessa linha hoje, com a quarentena, é uma confusão de informação muito grande. A gente tem a todo instante, a cada semana, a cada 10 dias, um decreto novo, uma orientação nova e os problemas aumentando. Aqui em Recife, especialmente, grande parte do público que está aqui com a gente hoje é de Recife, a gente tem uma situação interessante que a gente está saindo do lockdown e existem algumas recomendações que não são necessariamente proibições, recomendações de manter as áreas comuns. E existe uma liberação parcial que, apesar de no novo decreto, foi aprovado no plano de consciência do governo. Isso. Para os pernambucanos, que é em relação seja essencial a partir do dia 8, segunda-feira. Tá picotando um pouquinho, mas tá dando para escutar. Jóia. Agora pessoas ainda em quarentena no apartamento, porque o governo dividiu em 15 setores e criou um plano de volta, de retomada da atividade econômica. Mas esse plano de 15 atividades, pouquíssimas estão liberadas de maneira inicial. Então, imagine o problemão para os síndicos começar a liberar as obras nos apartamentos e começar a liberar as obras aí também na área comum, aquelas que não são essenciais. Exatamente. Porque as emergenciais, as essenciais, já estavam liberadas. Elas nunca foram proibidas. Então, aquilo que era emergencial, você poderia fazer. O que dava para aguardar foi pedido para que você esperasse aí. Então, agora a gente vai ter, a partir de segunda-feira, muita gente ainda em casa, em home office, em trabalho escolar e as obras começando. O que é que a gente precisa manter aí? E é uma recomendação minha para os síndicos, que tente limitar os horários de barulho, que tente concentrar os horários de barulho no período da tarde, porque boa parte
das aulas escolares são no turno da manhã. Verdade. Então, se você tem um barulho concentrado, existem outros tipos de trabalhos de reforma que podem ser feitos no horário da manhã sem gerar um barulho tão grande. E o decreto fala o seguinte, que a partir do dia 8 está liberado, sim, a questão de obra e de reforma, com 50% da operação funcionando. Do quadro funcional, 50% pode estar ativo. É difícil mensurar isso. O que é 50% numa reforma de um apartamento? O que é 50% na área comum? Não é? Então, cabe muito ao síndico consultar a massa condominial. E aí fazer uso de aplicativos como o da APSA, por exemplo, fazer enquete com os condôminos, a gente libera agora, qual o horário melhor, todos os dias é o suficiente para que a gente libere os apartamentos, porque a gente precisa entender o outro lado. O outro lado são pessoas que precisam reformar. Eu já tive casos aqui de grávidas que precisam reformar o quarto porque o filhinho vai nascer a qualquer momento. Pessoas que estão pagando 1 ou 2 meses a mais de aluguel porque não conseguiu reformar um novo apartamento para se mudar. Então, eu acho que a gente tem que ser razoável nesse momento. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio onde eu não estou ferindo o direito do proprietário de reformar a sua unidade, mas também eu estou cuidando um pouco do sossego da vizinhança de todo o condomínio. O principal ponto que fica agora com a saída do lockdown, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Travou novamente. Voltou. Roberto? Estou ouvindo, Lenícia. Cortou um pouco a imagem, mas voltou. Tá certo, né? Realmente, essa questão de obras, né, a partir de segunda vai ser um desafio tremendo aí para os síndicos, né? E manter o bom senso, né, a empatia, se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? As pessoas têm que respeitar os limites, né? Não é dessa forma. E foi o que você falou em relação às obras, caracterizar, entender o que de fato é emergencial, né? Estudar exatamente o que vai ser feito, né? Enfim, como não tem ainda esse plano de flexibilização, né, para esse tema, é adequado manter as recomendações de evitar aglomeração de pessoas, evitar assembleias presenciais, né, falando um pouquinho da parte de liberação de espaço, né, que é o que também a gente está sendo muito questionado, né, eu posso liberar por família, libera academia, e libera piscina, né? Tem muito questionamento em relação a isso também, e hoje ainda não mudou, a gente precisa ainda manter esse distanciamento, né? Em segurança em respeito a todos os moradores, né? E até falando um pouquinho dessa responsabilidade, né? Os síndicos hoje, eles estão com uma responsabilidade muito grande deles, né? Se vier acontecer alguma coisa, né? O síndico tem essa responsabilidade. Então, eles estão executando um papel aí excelente nesse momento, com o apoio dos encarregados, das administradoras, né? Até parabenizá-los, né? Diante de tudo que estamos vivendo, esses desafios diários, né? Eu tenho certeza que não está fácil, mas enfim, a gente vai trabalhando aí o dia a dia, analisando, como você falou, né? A questão de enquete, de consultar as pessoas, né? Vamos fazer tudo em prol de todos, né, do interesse comum de todo mundo, para que tudo dê certo, né, em relação a essa vida, essa vivência, né? Uma coisa que você falou, Lenícia, que é muito bacana, a questão da valorização do síndico. Essa função de síndico, às vezes, não é tão valorizada e reconhecida como deveria ser. E quando a gente considera aí que boa parte dos síndicos são síndicos moradores, são síndicos orgânicos, que são somente isentos da taxa condominial, a dedicação desses síndicos é impressionante. Eles contam com o apoio das administradoras que chegam junto, que fornecem informação técnica com o jurídico, mas a entrega pessoal que esses síndicos têm hoje, num momento crítico como esse, é impressionante. E aproveito a sua fala de parabenizar os síndicos para também parabenizar os síndicos e falar que eu vejo ali valorizado também como nesse sentido a profissão de síndico depois de um momento crítico como esse.
Tá escutando? Posso prosseguir aqui? Conseguiu ouvir, Lenícia? No finalzinho ficou um Pessoal, pouquinho mudo. Vamos continuar aqui, né? Vamos falar um pouquinho. A gente falou um pouquinho das obras, né? Que provavelmente a partir de semana que vem teremos novidades. Falando um pouquinho de tecnologia, né? Ressaltamos a importância da utilização das plataformas digitais. Muita gente não gosta, ou na verdade possuem uma certa resistência online, né? Mas hoje as empresas precisam estar preparadas, pois é o melhor e mais viável forma de se relacionar, em especial para aprender também. Nós, por exemplo, aqui na APSA temos nosso site e aplicativo com diversas funcionalidades que facilitam a vida, né, dos síndicos, dos condôminos, dos funcionários, né? Seja através do envio de um boleto digital, o condômino ter acesso ao seu balancete, os funcionários terem acesso ao seu contra-cheque, os síndicos poderem fazer uma simulação de férias, né, de rescisão. Então, é importante, né, essa mudança, esse entendimento do tecnológico, né? Fala para a gente qual a sua visão sobre a utilização desses recursos, portais, aplicativos nos condomínios, o que você acha? Lenícia, eu acho que as pessoas agora vão ser empurradas para informatizar os seus processos. E veja que interessante, nós temos administradoras com 15, com 20 anos de existência, com toda a sua operação offline, com sistemas que não são digitais, com estruturas engessadas e que nesse momento que foi necessário fazer a quarentena, não sabia nem o que fazer. Verdade. Porque tudo era físico, tudo estava enraizado na sede da empresa. E não se tinha informação. E a grande parte das críticas que eu escuto dos síndicos e dos condôminos é a questão de comunicação, de transparência da informação, de poder acompanhar a prestação de contas, inclusive em tempo real, de consultar um contrato, de ter acesso às informações realmente da gestão condominial. E quando a gente fala no uso de um site como o da APSA, de um aplicativo como o da APSA, que vai entregar essa informação, a gente resolve aí 90% dos problemas que são demandados pelos condôminos. Mas eu vejo que é muito cultural isso. As pessoas se sentem mais à vontade e fazem de maneira mais fácil meter a mão no telefone, ligar para você, do que de repente acessar o aplicativo e consultar a informação que está lá tão clara, que está lá de maneira tão completa. Mas nesse momento a gente viu que a gente consegue assistir um bom show online, que a gente consegue pegar uma segunda via de boleto online, que a gente consegue falar com nossos parentes, com nossos amigos online, e que isso tem o seu lado positivo, sim. E que bom que as empresas como a APSA têm estrutura para suportar isso e podem fornecer esse apoio para os síndicos. E aí eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que a gente acelerou. É verdade. Tem algumas pessoas nessa área que dizem o seguinte, o que a gente esperava de evolução tecnológica, de usabilidade das ferramentas para 3 a 5 anos, isso foi antecipado para 6 meses, para 1 ano. Então está todo mundo correndo para ser digital. E não é ser digital, não é ter um site. Ser digital é ter valor online para entregar para aquela pessoa, resolver a dor, o problema dela. Seja um boleto de 2 horas da manhã, ou seja uma dúvida qualquer que ele quer ter, consultar o regimento interno, a convenção, que vai estar lá no aplicativo também disponível. Isso é sem volta. Eu não acredito na administradora 100% digital. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas eu acho que a relação humana da administradora é muito importante. Mas o que for possível automatizar, informatizar nesse processo vai ser feito. E aí entram sim as ferramentas nesse momento importantíssimo. É isso aí, é bem importante, né? Acho que não tem outra saída. Agora não tem mais volta, é um caminho sem volta, né? E tem que se adaptar, não tem jeito. Falam, mas eu vejo os idosos usando muito bem a tecnologia, seja de aplicativo da própria administradora, seja de uma portaria remota, seja de um WhatsApp, e vejo eles muito mais comprometidos no uso da tecnologia do que a gurizada. Então, eu não vejo nenhum ponto negativo para isso e nenhuma grande dificuldade para se implantar. Verdade, verdade. É a tendência, não tem jeito. E eles estão atualizados aí junto com
com a gente, né? Pede ajuda para o netinho, né? Enfim, para tudo tem essa saída. Vamos falar um pouquinho também daquela situação atual, né, de alta de consumos de concessionárias, né, devido à permanência das pessoas em suas residências, né? Boa parte da população está trabalhando em home office, as crianças estão em casa, né, devido à questão das escolas. Eu até vi uma enquete num portal seu, era de outro local, mas eu vi na tua página, uma enquete com a crise, qual o ponto mais afetado no seu condomínio? E 31% dessa enquete, de resultado, foi de que 31% é aumento das contas de consumo, 28% convivência, 26% saúde financeira e 13% insatisfação com o síndico. Eu achei ótimo, até 13% insatisfação com o síndico, né? Isso quer dizer que estão fazendo um papel bem legal, né? Estão trabalhando aí direitinho nesse desafio aí, nesse novo mundo aí. Em relação a essa conscientização dos moradores, né? Quais ações entende ser viáveis para a redução? O que você entende ser importante orientar nesse momento? Lenícia, veja que problemão os síndicos e as administradoras aí têm no colo. A gente tem um aumento de consumo de água, de gás e também de energia. E aí também entra material de limpeza, que aumentou bastante o custo aí nos últimos meses. Em contrapartida a isso, a gente tem um aumento da inadimplência. Então veja o quanto é difícil. O condomínio não tem grandes reservas, não é uma empresa com fins lucrativos para suportar 2, 3 meses, uma inadimplência muito alta e um desvio na previsão orçamentária. Eu provisionei X e agora o meu gasto está 2X. Isso foi muito acentuado e para você ter uma ideia do quanto isso foi grave e está sendo ainda grave, as concessionárias de água de todo o Brasil fizeram uma campanha dizendo que a produção de água continuava a mesma, mas o consumo tinha aumentado 23%. E pedindo para a população usar de maneira consciente, porque senão iria faltar água, que nesse momento é importantíssimo para a higiene, para proteção contra o Covid. Então, veja que o problema que foi implantado no condomínio, ele é enorme. Eu não tenho dinheiro e eu tenho mais despesas nesse momento. E aí, os condomínios que não têm a individualização da água, a individualização do gás, sistemas inteligentes, que eu não tenho iluminação de LED, que o meu elevador não tem máquinas mais novas e modernas, que eu não tenho automatização do meu condomínio, estão sofrendo mais, porque o custo dele é mais alto. E eu vejo o síndico falando o seguinte: Roberto, os moradores estão me pedindo desconto na taxa condominial porque não pode usar a piscina, porque não pode fazer uma festa lá no salão de festa do prédio. E aí, por isso ele pede desconto? Não, a manutenção do salão continua a mesma, a piscina continua com a mesma manutenção, e se ele acha que a despesa reduziu, ele está muito enganado. A despesa, na verdade, aumentou. E aí, nesse momento, o que cabe o condomínio fazer é informar, é educar, é chamar administrador e falar: me ajuda a conscientizar os condôminos a usar de maneira... Voltou aqui. Lenícia, imagine que as pessoas estão em casa nesse momento e os consumos estão mais altos. E na engenharia, os sistemas, sistema hidráulico, sistema elétrico, estão na sua capacidade máxima, estão sendo usados ao extremo. E eu vou dar um exemplo do meu prédio. Hoje, um cabo de alimentação do quadro de energia aqui do condomínio, ele sobreaqueceu e derreteu parcialmente. A gente teve que desligar a geral do prédio para fazer uma manutenção. Houve uma sobrecarga na utilização. Algum problema pontual que já existia, ele apareceu agora nesse momento de maior demanda. Os condomínios estão com muitos casos de vazamento de gás e aí muita atenção, orientar da maneira correta. Se começou a sentir cheiro de gás, procure uma empresa especializada para fazer alguma inspeção e conscientize os condôminos no uso racional da água, que tirando a folha de pagamento, a água é a maior despesa que tem em um condomínio. E uma coisa que é importante é que a tarifa da água, e aqui falando para todo o Brasil, a tarifa da água ela é progressiva. Então, às vezes, eu aumento o meu consumo em 10%, o volume de consumo, mas o valor aumenta 40%. Porque a cada metro cúbico que eu consumo a mais, eu vou mudando de faixa tarifária.
Então veja que a água é um item muito sensível. Qualquer desvio de consumo ou vazamento vai afetar rapidamente a conta do condomínio. E aí a gente tem casos aqui de 40%, 50% de aumento no consumo, além de uma incidência muito alta de casos de vazamento, de choque, de incêndio também. Nós tivemos aqui em Recife, você deve ter acompanhado na Beira Rio, as pessoas estão com ar-condicionado direto porque está trabalhando, está estudando em casa, a cortina próxima ao ar-condicionado pegou fogo o apartamento. Então, esses problemas que ocorrem de maneira mais espaçada, agora estão mais fortes. E aí entra o síndico, no seu papel educacional, de informar, de manter uma boa manutenção com o apoio da administradora. É verdade, né? Falando até, entrando nesse gancho da questão da inadimplência, né? A gente sabe que existem condôminos prejudicados de alguma forma, né? Diante da atual situação, com dificuldade de honrar com o pagamento das suas cotas condominiais, mas, né, as pessoas têm que ter essa consciência, essa ciência e entendimento que as despesas de condomínio, elas permanecem, né? E como você citou mesmo, elas inclusive aumentam, né, diante da situação. É um assunto muito delicado, né? A maioria das vezes a gente até sabe, aquele condômino também deixou de receber a sua receita, mas o condomínio não parou. Tem uma folha de pagamento, tem as manutenções, os concessionários, né? Não para, o condomínio não para, a vida do condomínio não para. Né? Então tem que ter muita consciência das pessoas, né? Até algumas pessoas foram comentando aí, pessoas sem noção, fazendo bolo o dia inteiro, né? E utilizando gasto enorme sem necessidade, mas infelizmente está sendo a nossa realidade. Então as pessoas precisam muito ter essa consciência, né? Esse entendimento de como é que funciona, né? As pessoas precisam ter esse bom senso, né? Nessas situações. E uma coisa importante, Lenícia, é o seguinte, aqui a gente tem uma audiência do Brasil inteiro. Existe uma lei federal, que é a 13.312, que ela obriga a individualização de água a partir de junho, julho do próximo ano. Então veja o quanto o tema é importante. Alguns estados possuem leis locais, municipal ou estadual, que já obriga a construtora a projetar o prédio com a medição individualizada. Os locais que não têm leis que tratam desse tema vão ser obrigados a partir do próximo ano. Então fica aí uma dica para os síndicos que estão assistindo aqui, que são de outros estados, que caso o seu condomínio já tenha a estrutura pronta, ou seja, um condomínio que vai ser entregue agora há pouco tempo, verifique se ele já está com a estrutura pronta para você individualizar. Porque aí é muito rápido, é comprar um medidor e fazer a instalação, 10 minutos está tudo pronto. É verdade, é verdade. É a solução, né? Não tem que ser, né? Eu acho que é melhor, é o mais certo das pessoas, né? Estarem pagando exatamente aquilo ali que elas consomem, né? E é uma economia, com certeza, bem, que vale a pena mesmo. Né? E ajuda até no orçamento do condomínio, né? Do trabalho do controle desse orçamento, do plano orçamentário do condomínio. Roberto. Um trabalho que as administradoras têm, os financeiros, aí, os gestores têm, é provisionar o custo de água do condomínio, porque ele vai ter uma variação enorme. Então, você provisionou ali 10 mil reais de conta de água, no próximo mês tem um vazamento, passou para 15 mil. E onde é que já era? E aí você quebrou aquela previsão que foi feita, mas não foi por culpa de um mau provisionamento, de um problema na análise dos custos médios. Foi porque a água tem essa variação. Eu não tenho essa variação em elevador, eu não tenho essa variação com folha de pagamento, salvo uma rescisão, que provavelmente está provisionado. A água é o único item que pode ter um vazamento, um desperdício e fugir da média que foi estimada rapidamente. Porque gás, as pessoas têm medo. Gás é importante você individualizar. Mas quando as pessoas sentem um cheiro de gás, fecha rapidinho. Mas aquela torneira pingando, não o vaso sanitário, né? Depois eu faço, depois. E esse depois dói no bolso do condomínio. E aí, quando dói no bolso do condômino, do morador, aí ele economiza. É verdade. É verdade. Essa é a realidade, tem razão. Eu acho que só. Você queria acrescentar mais alguma coisa em relação ao nosso bate-papo? Estou preocupada até com o seu horário, que você também já tem uma live aí em seguida. Não, vamos, dá para a gente. Eu queria destacar duas coisas aqui que eu acho muito importante para os condomínios. Primeiro, estou vendo o Edgar, aqui da APSA, entrando. Edgar, um abraço. Edgar tem um sobrinho que é show de bola. Ele fala comigo
pelo Instagram. Eu postei uma foto com o Edgar e ele disse, esse meu tio é fera. Sobrinho arretado, participando e curtindo aí o tio trabalhando. Abraço, Edgar. Eu queria deixar alguns alertas aqui para os síndicos que são importantíssimos para esse momento. O primeiro é sobre segurança de gás. E aí a gente tem alguns pontos importantes. O regulador de gás e a mangueira de gás, ela tem validade de 5 anos. São dispositivos que envolvem, inclusive, a validade do seguro predial. Normalmente, os seguros prediais têm uma cláusula lá que fala do risco de norma. E o que quer dizer o risco de norma? Quer dizer que cabe ao condomínio cumprir com a sua obrigação de manter o condomínio seguro, dentro das normas técnicas. Eu não posso usar um seguro se eu não fiz a minha parte, a minha contrapartida de ter o extintor, de ter a mangueira, de ter o AVCB, de ter toda a estrutura necessária para isso. E os síndicos precisam atentar que o item que envolve gás, que causa muito vazamento, explosão, incêndio, é a mangueira que pode vazar e o regulador de gás. O regulador pode ficar na área comum, onde a gente chama no shaft de gás, a caixa que acomoda o medidor de gás, a estrutura de gás, ou pode ficar já dentro do apartamento. Qual é a nossa recomendação, Lenícia, nesse processo? É muito difícil contar com o bom senso das pessoas e que num prédio com 1000 apartamentos, com 500 apartamentos, a gente vá contar, vá confiar que cada um deles vai cuidar da sua mangueira, vai cuidar do seu regulador. A orientação que a gente dá, por envolver a coletividade, uma questão de segurança e validade do seguro, é que o condomínio faça a troca e cobre ao condomínio aquele valor para manter a segurança de todos, da coletividade. Imagine que se alguém tiver com problema de vazamento dentro do apartamento, ele está colocando em risco a todo mundo, inclusive o patrimônio de todo mundo lá. Então esse é um primeiro ponto. A gente encontra reguladores e mangueiras há 10 anos vencidos. Então eu deixo aqui esse alerta para os síndicos, os administradores, que façam um levantamento e procurem uma empresa especializada para fazer essa troca. Validade da mangueira e a validade do regulador. Um outro ponto que envolve gás, um terceiro ponto que envolve gás, é a questão dos aquecedores de passagem, que no Rio de Janeiro é bastante utilizado. Aqui no Nordeste a gente tem um uso mais frequente de alguns anos para cá, mas no Rio de Janeiro, e mais ainda em São Paulo, que se usa muito mais. Infelizmente, no ano passado, a gente teve uma série de acidentes com gás, o monóxido de carbono, que é resultado do processo de combustão, por problemas na exaustão dos aquecedores. E aí a gente teve, inclusive, alguns casos fatais de mortes da família de Santo André, em São Paulo, da outra família que estava em viagem fora do Brasil. As pessoas precisam atentar para a manutenção do seu aquecedor e que para o sistema de exaustão está dentro da norma técnica e levando para fora e que seja instalado num local ventilado. A gente está no momento de usar muito gás, de tomar muito banho em casa, lavar muito a mão. Então, esses 3 itens que envolvem gás, mangueira, o regulador de gás e a manutenção adequada feita por um profissional especializado no seu aquecedor, com atenção especial ao sistema de exaustão, isso é importantíssimo porque protege vidas. A morte pelo monóxido de carbono ela é silenciosa. Quem acompanhou os casos do ano passado viu que teve família que faleceu tomando banho, outro faleceu na mesa jantando. Veja que impressionante, você morre sem sentir. Porque diferente do gás, que a gente é colocado cheiro como alerta, o monóxido de carbono não tem cheiro. Então você não espere sentir cheiro ou algum sinal para fazer manutenção. Faça manutenção preventiva. Um outro ponto que eu queria colocar é em relação à água, que é importantíssimo para que os síndicos reduzam a despesa com água. A maioria dos condomínios aí possui a válvula redutora de 30... podendo atender. Desculpa, pessoal. Prédios com 35, 40 pavimentos, 11, 12 andares, são obrigados, por uma técnica, a ter a válvula redutora de pressão. Essa válvula redutora de pressão ela vai estabilizar a pressão que desce na aprumada para que ela não chegue em excesso nas torneiras, no chicote, nos pontos de consumo do apartamento. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente vai lavar a mão, vai utilizar uma torneira e a pressão ela é tão grande que ela chega a molhar a nossa roupa.
ela chega a molhar o balcão. Isso é um indício de que a válvula está precisando. Tem não só o aumento do consumo, ao longo do tempo isso vai aumentando. Então, quando você faz a manutenção da válvula de maneira preventiva, você tem um esquema de rodízio, porque normalmente é um par de válvula. Então, durante alguns meses você abre uma, depois você tira para manutenção e abre a outra. E essa válvula está instalada de maneira adequada, com filtro, com manômetro, que é o que vai indicar a pressão de entrada, e um manômetro de saída. Então, eu sei quanto de pressão entra e quanto de pressão sai, para ter um parâmetro técnico e avaliar se está dentro da norma técnica. Isso vai proporcionar economia no consumo e a segurança contra rompimentos de tubulação, contra vazamento dentro das unidades. Eu vejo algumas pessoas, Lenícia, comentando com a gente, fala, rapaz, eu troquei a sola da minha torneira faz 6 meses. Gastei com a Deca, vieram aqui com a Docol, trocaram e está vazando novamente. Isso é pressão excessiva que você tem na estrutura. A malha hidráulica está com pressão excessiva. E, infelizmente, a válvula redutora, como ela fica dentro do shaft hidráulico, fechadinho, não faz barulho, normalmente não faz barulho, e ninguém percebe ela, e os condomínios não criam um plano de manutenção exatamente efetiva ali, a válvula vai ficando para depois, vai ficando esquecida. Então, uma dica referente à água para você economizar, e aí eu não estou falando de grandes investimentos, não, eu estou falando de manter a segurança e economizar. Faça a manutenção da sua válvula redutora e verifique se de repente não está aberta as duas. Porque o que eu acompanho em muitos condomínios é 2 válvulas que elas devem funcionar ora sim uma e ora não outra. Ela deve fazer o rodízio entre elas e as duas estão abertas. Ou seja, o desgaste está sendo das duas. Então, o meu tempo de vida útil do par de válvula redutora de pressão vai ser menor. Eu preciso manter os registros funcionando para uma emergência e preciso ter essa estrutura de manutenção. E aí, como você colocou, plano de manutenção, os condomínios não fazem. Os condomínios se preparam para uma série de coisas, os condomínios se preocupam com uma série de ações, mas esquecem de fazer um bom plano de manutenção. E aí, quando eu falo plano de manutenção, é chamar uma empresa especializada, um engenheiro especializado, que ele vai, com base na norma técnica e no manual da construção, e nos equipamentos que estão instalados, cada um com sua característica, informar o síndico o que ele deve fazer, como ele deve fazer, e o registro. Historiar tudo isso faz parte do plano de manutenção. Eu preciso saber a última vez que eu fiz, quem foi a empresa, qual foi a nota e como é que foi tudo organizado naquele item de manutenção. A rastreabilidade é importantíssima. Então, são essas dicas para finalizar com gás, segurança e consumo, também com água. Bem valiosa, com certeza, Roberto. Os síndicos aí, atenção, né? A gente tem que seguir exatamente esse plano. É um barato, né? Que depois pode sair bem caro. Bom, já... E aí, a dica do pessoal é o seguinte, os síndicos não têm a obrigação de saber plano de manutenção, de entender de válvula ou qualquer coisa do tipo. Tem que chamar um profissional, existe profissional para isso. Um profissional. E o ponto de apoio, o braço direito do síndico é a administradora. Chame sua administradora e diga, me ajuda aqui com isso daqui, porque ela tem expertise. A administradora entende do assunto. E aí ela entende do assunto de gestão financeira, gestão de pessoal, de relacionamento, de manutenção. A administradora traz o pacote completo ali para ajudar o síndico. É verdade. Eu estou vendo o Flávio já. Flávio já está apressando a gente ali. Não, foi excelente, Roberto. Excelente essas dicas. Excelente. Tenho certeza que foi bem proveitoso aí para todo mundo, né? Não tenha dúvidas. Enfim, fale. Obrigado pelo convite. Pessoal, desculpem pelo contratempo do início aí com a minha conexão aqui. Acontece, mas eu acho que a gente conseguiu aí passar uma informação bacana para todo mundo. Não. Novamente, Lenícia, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Você sabe que a gente aqui é fã, parceirão. Obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. A gente que agradece. Deixa eu falar só um pouco. Vamos fazer uma foto, hein? Eita, peraí, marcar. Só um instantinho, vamos. Deixa eu só dar uns recadinhos finais aqui, para a gente conseguir finalizar direitinho, né? Eu só queria lembrar para todo mundo, para maiores detalhes, né, das ações que a APSA vem executando e as recomendações nossas. Não deixem de seguir aqui no Instagram e se inscrevam no nosso canal do YouTube, de forma a acompanhar as nossas lives, as dicas dos nossos profissionais, que estão contribuindo bastante nesse momento. Né? Se gostou da live, compartilha aí com seus amigos
e ela vai estar disponibilizada também no IGVT. Queria só dar uma lembrada lembrar a todos que a nossa agenda de lives ela acontece todas as quartas e as sextas-feiras. Na próxima semana mostraremos nas nossas lives cases de soluções financeiras que estão dando certo em locações e condomínios. Inclusive, na próxima sexta, já confirmado o tema, como preservar a saúde financeira do condomínio em tempos de Covid-19. Excelente assunto. Né? Maravilha. Vai ser com o executivo da APSA, o Valnei Ribeiro, e o convidado, José Renato, ele é síndico e gestor de propriedades urbanas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e contribuindo com a nossa live. Um agradecimento também a todos os nossos colaboradores, todos empenhados aí em nossos processos, né, no intuito de mantermos a qualidade de nossos serviços e entrega a nossos clientes. Registrando também o orgulho em contribuir com a empresa, que se preocupa, né, com o bem-estar de todos, principalmente dos clientes também. Eu queria agradecer mais uma vez. Né? Obrigada, Roberto. Obrigada mesmo. Eu quero muito agradecer a sua presença, foi muito valiosa para a gente nessa live. Obrigada pela parceria de sempre, parabéns pelas atitudes da Tecmetria, né, que a gente vê bastante perante seus clientes, também com seus colaboradores. E dizer que estamos também à sua disposição sempre que tiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Beleza? Pessoal, é isso. Sigam a APSA e a Tecmetria nas redes sociais, mantenham-se informados. A gente já conversou aqui quase uma hora, né, que é o nosso tempo limite para as lives. Não sou expert em lives, mas de coração espero que tenham gostado. Né? Desejo saúde a todos, se cuidem, não deixem de cumprir as regras, as recomendações dos órgãos, né, competentes. Tenham uma boa noite, excelente final de semana e muita gratidão. Obrigada, Roberto, mais uma vez. Obrigado. A foto! A foto. Pessoal, vamos printar a tela, marcar o perfil da APSA e da Tecmetria. Vamos lá? Por favor, gente.